Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre arte e política. É o assunto do capítulo 1 do livro. A gente não vai ver o capítulo inteiro, porque ele é muito extenso, mas vamos começar hoje, tá bom? Então, a gente vai ver da página 6 até a página 14. Vamos passar pelos tópicos. O estético encontra o histórico, traço, cor e denúncia, a matéria reescreve o histórico, a arte degenerada, o teatro político de Brecht e história e política em cena. Quem quiser pegar o livro e ir acompanhando, pode ficar à vontade, mas não precisa, tá? É só prestar bastante atenção aqui na videoaula e depois vocês pegam o livro para fazer as atividades e ler os textos que estão lá. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui é bem por cima do que está lá, tá? É mais alguns detalhes que não estão lá nos textos para complementar os textos, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro tópico. O estético encontra o histórico. A imagem aí, gente, se chama A Morte de Marat. É de Jacques-Louis David e é da época do neoclassicismo. Quem foi o Marat, né? Vamos ver aí quem foi o Marat. O Marat, gente, ele sempre esteve ao lado de Robespierre a favor da Revolução Francesa. E ele escrevia colunas no jornal a favor dos jacobinos. Os jacobinos eram os adeptos à Revolução. A gente tem os jacobinos, que eram a favor da Revolução, e os girondinos, que eram contra. Tá? Então, o Marat era a favor, escrevia a favor dos jacobinos, e estava sempre junto com o Robespierre, que é a grande figura, né, da Revolução, e outros políticos também. Enfim, depois que a Revolução acabou, Robespierre ganhou, o Marat foi deixado de lado, porque os políticos, né, não vinham mais serventia pro trabalho dele, entendeu? Ele já tinha publicado nos jornais tudo o que eles precisavam para que a Revolução desse certo. Então, ele foi esquecido um pouco, deixado de lado, e ficou um pouquinho chateado, claro, mas continuou a vidinha dele normal. Aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, a doença de pele que ele tinha começou a evoluir. Então, ele ficava com mais frequência tomando os banhos medicinais, que na época só existia isso para tratar a doença dele. Uma certa noite, ele estava na banheira tomando o banho medicinal dele. Essa noite foi em 13 de julho de 1793. Quando, de repente, uma jovem, Charlotte Corday, apareceu na casa dele, dizendo ser uma mensageira de Caen, que é a região que os girondinos fugitivos estavam tentando fazer uma base, tá? Aí essa moça pediu para ser admitida por ele. Ele deixou ela entrar, ele estava realmente precisando de uma ajuda, né? Deixou ela entrar e continuou o banho dele, conversando com ela, perguntou quem tinha ofendido ela, para ela ter vindo de lá, né, até atrás dele. Aí ela falou os nomes, ele anotou todos esses nomes, por isso que aí na pintura, gente, ele está segurando um papel e uma pena, tá? Ele anotou os nomes e disse para ela que todos eles mereciam a guilhotina. A moça, que já estava horrorizada pelo massacre que estava tendo desde o começo da Revolução, nas guilhotinas, pegou uma faca e esfaqueou ele no peito. Foi assim que Marat morreu. E essa pintura aí mostra exatamente a morte de Marat, né? Bom, gente, novamente, depois vocês vão pegar o livro, vão ler o texto que está lá, vão ter outras coisas lá. Tá bom? Vamos para frente, então. Próximo tópico. Traço, cor e denúncia.
Tem um texto lá, bem legal, falando sobre isso. Mas aqui, eu separei para vocês duas obras de épocas diferentes, artistas diferentes, óbvio. Quando um fez a dele, o primeiro já tinha morrido. Bom, gente, na primeira, que é a do lado esquerdo aí, é um retrato de 3 de maio de 1808, do Francisco de Goya, um espanhol. O Francisco de Goya, ele retratou aí nessa pintura a crueldade dos franceses, da época da Revolução Francesa, quando foram invadir a Espanha. Tá? A gente pode ver isso aí. Na outra pintura, a gente tem a Guernica, de Pablo Picasso. Também um espanhol. Bem mais recente do que o Goya, mas também espanhol. Aí na Guernica, gente, o Picasso retrata a guerra civil que a Espanha passou, tá? Bem depois desse 3 de maio de 1808. Por que eu coloquei essas duas pinturas aí? Porque elas são muito parecidas. Vocês conseguem ver a semelhança entre elas? Ó, a gente pode ver que ambas trabalham com luz e sombra, né? Mesmo uma sendo mais colorida que a outra mais em branco e preto, elas trabalham muito com a luz e a sombra, né? Com a questão também da morte, da guerra, da crueldade. E não é à toa que elas são semelhantes, tá? O Picasso deixou bem claro que ele se baseou totalmente nessa obra aí do Goya para fazer a Guernica. Bom, depois, lá no livro, novamente, só para lembrar, vocês vão ler lá o texto. No texto não vai falar do Picasso, tá? Eu que trouxe aqui para vocês verem as semelhanças, porque eu achei interessante. Mas lá no texto vai falar bastante do Goya, vai falar também de outras obras dele, tem fotos lá, tá bom? Próximo slide, então. Ainda no tópico traço, cor e denúncia, eu separei para vocês um videozinho com algumas obras do Goya. Esse vídeo é bem legal porque ele explica detalhes, assim, dessa obra aí dele. Não é uma obra só, tá? São uma coleção de obras que se chama Desastres de Guerra. Nessa coleção tem 82 gravuras feitas com a técnica de água forte, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Peço, então, que vocês, por favor, pausem aqui o nosso vídeo da aula, vídeo explicativo que eu estou aqui aparecendo, e deem o play aí no vídeo. Depois que vocês assistirem inteiro, por favor, vocês voltam aqui e dão o play na nossa videoaula, para a gente continuar, tá bom? Pode pausar. E aí? Interessante, né? Bom, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Vamos passar para frente. Agora, a gente vai ver o tópico A Matéria Reescreve o Histórico. Aí, nesse tópico, gente, eu coloquei para vocês verem um trailer de um filme que se chama Lixo Extraordinário. Esse filme é um filme documentário, tá? E ele fala sobre as obras do Vic Muniz. O Vic Muniz é um artista brasileiro, então é muito importante a gente conhecer um pouquinho dele e algumas obras dele. Aí, nesse trailer desse filme, vai falar sobre as obras Retratos do Lixo. É uma coleção de obras também, assim como as do Goya, né, que a gente viu ali atrás, e que tem várias obras sobre isso. Então, novamente, eu peço que vocês pausem aqui, assistam o vídeo aí, depois vocês voltam aqui, tá bom? Pode pausar. E aí? Gostaram do vídeo? Quem gostou, quem ficou curioso para assistir o filme, é só jogar lá no YouTube, Lixo Extraordinário Completo, que aparece o filme completo, tá bom? Bom, novamente também, lembrando,
Lá no livro vocês vão ler o texto que vai falar um pouquinho mais do Vic Muniz e dessas obras dele, tá? Vamos continuar. Agora o tópico a arte degenerada. Arte degenerada, gente, uma palavra forte, né? Aqui no caso, essa palavra está sendo usada porque foi assim que o Hitler e os nazistas classificaram as obras de arte que estavam surgindo ali na época, tá? Para quem não sabe, o nazismo começou em 1920 e foi até 1945, tá? O nazismo alemão, o nazismo quando se originou aí. Ele surgiu na Alemanha e o grande líder era o Hitler. Bom, gente, para o Hitler e os nazistas, a arte moderna que estava surgindo na época não era boa. Para eles, os artistas dessa arte moderna eram taxados de loucos, de deficientes mentais mesmo. Porque a arte moderna, uma das características dela é o abstracionismo, sabe? É a representação de figuras humanas em formas abstratas, e não como elas são na realidade. O que batia de frente com a arte clássica que existia até então, né? Então, para o Hitler e para os nazistas, essa arte moderna não valia nada. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma exposição em 1937, ridicularizando essas obras desses artistas que eu coloquei aí os nomes aí do lado, tá bom? Não só desses artistas, tá, gente? Aí tem alguns exemplos, mas tinham vários outros artistas que estavam começando a fazer obras de arte moderna. E todos foram ridicularizados por ele. Bom, novamente, lá no livro depois vocês vão ler o texto, ver outros detalhes que eu não estou citando aqui agora, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso tópico sobre o teatro político de Brecht. Eu coloquei aí um teaser do espetáculo Mãe Coragem e Seus Dois Filhos, do Brecht. Essa encenação, que vocês vão ver, o teaser, foi dirigida pela Daniela Tomás, que é brasileira, tá? Mas a gente tem outros espetáculos, outras encenações com outros diretores também, e vocês conseguem achar no YouTube também, tá? Bom, então, novamente, por favor, deem uma pausada aqui e assistam aí o vídeo, depois vocês voltam para cá. Pode pausar. E aí? Como eu disse, era só um teaser, tá? Não era o espetáculo, nem uma cena do espetáculo, era só um teaser mesmo, uma propaganda. Mas já deu para a gente ter uma noção, mais ou menos, né, sobre o que falava aí a peça e as características do teatro épico, que é o teatro do Brecht, tá? O Brecht, gente, foi muito importante para a história do teatro mundial, porque foi ele quem criou o teatro épico. E o teatro épico, uma das características dele é a quebra da quarta parede, tá? O que é a quarta parede? A quarta parede é uma parede imaginária e ela fica sempre à frente do palco. Por exemplo, assim, eu tô aqui, eu estou no palco e vocês estão me assistindo. Faz de conta. Então, a quarta parede, ela tá aqui, ó, entre eu e vocês, tá? O que acontece quando essa parede é quebrada? Acontece que o ator que está em cena se comunica diretamente com quem está assistindo. Aqui no nosso exemplo, aqui imaginário, no caso, seriam vocês. Eu estou olhando diretamente para vocês, falando com vocês. Isso é a quebra da quarta parede. Antes do Brecht e do teatro épico, essa quebra não existia, tá? Os teatros, eles eram apresentados sempre com essa parede imaginária.
Então, nenhum ator, nenhum personagem falava, se comunicava com a plateia durante o espetáculo, só entre eles mesmos. Bom, isso é um pouquinho, então, sobre o Brecht. Novamente, depois lá no livro, vocês vão ver no texto outras coisas. Vamos continuar o nosso próximo tópico, História e Política em Cena. Aqui, gente, vamos dar uma olhadinha no espetáculo O Avesso do Claustro, da Companhia do Tijolo, de 2018, tá? Esse espetáculo foi feito em 2018, é bem recente. A Companhia do Tijolo é uma companhia brasileira e nesse espetáculo eles estavam contando a história da máfia, Chicago Fight, tá? E aí, nessa foto aí, é a foto da primeira cena do espetáculo, que se passa numa biblioteca em Chicago, nos Estados Unidos, em 1912. Toda a trama da história, da peça, vai acontecer em torno da família Garga, que vai sair do campo para viver na cidade, tá? Bom, gente, esse espetáculo, ele se classifica como um espetáculo de teatro de variedades, também conhecido como teatro vaudeville ou vaudeville, que é uma expressão francesa, que foi onde surgiu essa estética teatral, tá? Teatro de variedades, pra gente. E ela surgiu lá na França, como eu disse, mas se popularizou mesmo no Canadá e nos Estados Unidos, tá bom? Entre os anos de 1880 e início de 1930. Depois vocês vão ver lá no livro um pouquinho mais sobre esse espetáculo aí, tá? Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida sobre a nossa videoaula aqui, e também depois que vocês lerem o texto sobre os textos ou sobre as atividades, me perguntem lá no WhatsApp, tá bom? Vou ficar à disposição lá sempre, da 1 da tarde até as 6 da tarde, ok? E é isso. Vou ficar esperando também o retorno das atividades, tá ok? Façam todas as atividades que tem nessas páginas aí e me enviem. Até a próxima aula e bons estudos! Olá, esta é a Obra em Sua Casa, uma das ações virtuais idealizadas pelo Educativo. Antes de mais nada, convidamos você a colocar nos comentários suas impressões e ideias sobre essa conversa. Queremos muito saber o que você pensa. Compartilhe conosco nos comentários. Nesta edição, conversaremos sobre 2 gravuras da série Desastres de Guerra, de Francisco de Goya, pertencentes ao nosso Núcleo de Arte Europeia até 1900, com 103 peças que podem ser consultadas pela ferramenta Explore a Coleção em nosso site. Francisco de Goya nasceu em Fuendetodos, Saragoça, no dia 30 de março de 1746. Estudou com o pintor José Lozán, da Academia de Desenho de Saragoça, e Francisco Bayer, pintor da corte de Espanha. Em 1780, o pintor passou também a servir à corte como membro da Real Academia de São Fernando de Madrid, título conquistado com a pintura Cristo Crucificado. Goya foi um dos principais expoentes da gravura no século XIX, elevando-a a novos patamares de inovação, tornando-a um produto artístico autônomo e não apenas uma mera técnica de reprodução de pinturas. Nessas gravuras em metal, o artista utilizava água forte, permitindo maior espontaneidade no desenho, explorando também a ponta seca para detalhes e a água tinta, que cria superfícies homogêneas, texturas e manchas, nas quais Goya podia explorar efeitos de luz e sombra. Os Desastres de Guerra
são um conjunto de 82 gravuras realizadas entre 1808 a 1814, durante a invasão napoleônica da Península Ibérica. Compõem um registro e evocam a memória, fazendo esse acontecimento transcender seu tempo. É assim, quando contemplamos as gravuras Enterrar e Calar e Caridade. Podemos observar nelas a movimentação dos corpos, as expressões faciais, as cenas que Goya retratou e as narrativas nelas contidas. Desde 2 de maio de 1808, a população de Madrid havia se levantado contra as tropas napoleônicas e foram violentamente reprimidas, sobretudo na cidade de Saragoça, terra natal de Goya. Durante o cerco, o general Palafox convidou Goya e outros artistas para registrar os acontecimentos da batalha. Goya, no entanto, abriu mão de retratar o heroísmo do povo espanhol para se colocar como um cronista, uma testemunha, descrevendo os horrores da guerra e suas consequências sobre a população. Diferente de outras obras do período, a série é exclusivamente autoral e conseguiu narrar a violência, a morte e o absurdo da guerra de forma única. Goya, então com 62 anos, não participou diretamente do conflito, mas testemunhou o que há de mais vil e cruel do instinto humano. Com extrema sensibilidade, conseguiu retratar o sofrimento das pessoas comuns diante da devastação. Nas cenas desenhadas pelo artista, não há heróis ou nação, não há lados opostos ou questões políticas. Há apenas as consequências da guerra: morte, violência e fome. O artista trata a luz de forma a direcionar nossos olhos para a cena principal, onde percebemos os corpos de forma mais nítida. Na obra Caridade, que mostra corpos jogados em vala coletiva, a nitidez da cena vai se diluindo até a última pessoa caída ao fundo, quase desaparecendo no branco do papel. As expressões nos rostos à direita da composição, principalmente da pessoa em pé com seu olhar distanciado, nos remetem diretamente à dor e à sensação de vazio. O que estaria pensando cada uma dessas pessoas? Seriam os dois personagens à esquerda do mesmo grupo que os da direita? Temos a dimensão de quantas pessoas estão sendo enterradas? O título Caridade nos ajuda a compor uma interpretação sobre a obra? Na obra Enterrar e Calar, observamos o mesmo tratamento de luz, mas a composição se divide em 2 triângulos. Um menor saindo do solo, que nos leva ao centro com as pessoas caídas, e outro formado pela aglomeração dos mortos, nos remetendo ao fundo, como se houvesse um número infinito de mortos. Observando os personagens em pé, podemos imaginar o que essas pessoas estariam sentindo. Conseguimos imaginar o cheiro do local. Pensando na imagem como uma espécie de janela, podemos imaginar a paisagem além dos limites da obra. A série Desastres de Guerra é dividida em 3 fases. A primeira, da qual fazem parte essas 2 gravuras, retrata a guerra em si. A segunda é dedicada à fome e à devastação do pós-guerra. E a última é composta por imagens que fazem uso de animais e alegorias como forma a fazer uma dura crítica ao regime absolutista espanhol de volta ao poder. Por que lutamos? Quem são os nossos verdadeiros inimigos? As matrizes da série ficaram na casa do filho do artista, Javier, até a morte de Goya em 1828. A primeira edição só viria a aparecer em 1863, publicada por iniciativa da Real Academia de Belas Artes de São Fernando, seguida por outras em 1892, 1903 e 1906.
Espero que tenha gostado de mais essa edição de Obra em Sua Casa. Continuem acompanhando nossa programação pelo site e redes sociais. Até mais! What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Olha só, Vicky. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Aí vi aquele livro grosso assim, todo enxorumado, aí estava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não vou vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigado. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma obra de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso no leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento, material reciclável sim. I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage.